Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Uma boa noite a todos. Irmãos, como a irmã disse, eu me chamo Júnior. Eu sou da Diocese de Osasco, moro num município chamado Carapicuíba. Graças a Deus eu tive a graça, de experimentar o amor, a bondade de Deus no ano de 1997, com 19 anos de idade. A graça de Deus esse ano completo 41 anos de vida, 22 anos de renovação carismática. No ano de 99, Deus me deu a graça de casar-se. Minha esposa está aqui comigo hoje, Maria Eudiene, nossa filha mais velha, Maria Clara, e nós estamos na nossa 6ª gestação pela graça de Deus, irmãos. Está vindo aí mais uma menininha, nossa 6ª filha. Se Deus quiser, em maio chega mais uma herdeira lá na nossa casa. Irmãos, quando meditava para estar aqui hoje com vocês, meditando, partilhando essa palavra, me vinha muito no coração a palavra realidade. Porque, irmãos, às vezes as pessoas falam de um Deus que é um Deus que faz tanta coisa, um Deus que realiza tanta coisa, um Deus que dá tanta coisa, um Deus que manifesta a toda hora, a todo instante. Mas, irmãos, o que vinha no meu coração? Um Deus que é real, e um Deus que é real, e um Deus que vive e vê a nossa realidade. E muitas vezes, irmãos, as pessoas criam no nosso coração uma expectativa de Deus, e parece que a gente espera algo tão grande de Deus, e quando isso não acontece, talvez no nosso coração pode entrar frustração, decepção, pode entrar sentimentos, irmãos, que ao invés de nos aproximarmos de Deus, podemos nos distanciar de Deus. Mas agora, quando eu experimento, irmãos, um Deus que é real, um Deus que não é insensível, mas um Deus que vê as minhas realidades e as minhas necessidades, irmãos, esse Deus, momento a momento, ele permanece presente na minha vida. Irmãos, Deus não é um Deus de expectativa, Deus é um Deus de convicção. Deus não gera expectativa no nosso coração, Deus gera convicções no nosso coração. Porque às vezes, irmãos, expectativa, eu posso criar um monte de expectativa, mas as expectativas minhas, no final, ela pode ser que dê certo, mas também possa ser que não aconteça da forma que eu planejei ou que eu sonhei. Agora Deus não, irmãos. Irmãos, quando eu crio uma convicção de Deus no meu coração, não tem como se frustrar, porque Deus é real. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Um Deus que é real na nossa vida. Independente, irmãos, de situações, de momentos que estamos vivendo ou passando na nossa vida. Irmãos, Deus, ele não é um Deus de experiência. Deus é um Deus, irmãos, de convicções na nossa vida. E eu queria convidar você essa noite, homem e mulher de Deus que está aqui nessa igreja, com as nossas realidades, irmãos, eu queria convidar você essa noite a debruçar o seu coração naquilo que Deus tem para falar conosco pela sua palavra. Não porque sou eu que estou aqui, não, mas é a palavra de Deus que é viva e eficaz, como vai dizer o autor aos Hebreus. Pega comigo aí, irmãos, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, a página é 1546. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1546 da Bíblia da Ave Maria. Às vezes eu me esqueço de alguns detalhes, de algumas realidades que eu já aprendi na vida, mas eu aprendi na escola, e a gente vai aprendendo isso no decorrer da vida, que nós somos dotados de 5 sentidos, não é, irmãos? Nós temos a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. É isso ou não é isso, irmãos? Esqueci algum aí? Não. E aí, irmãos, os nossos sentidos, o que eles fazem conosco? Eles são sensores. Para você atravessar uma avenida, você usa o quê? A visão,
a audição. Então, irmãos, são sensores que nos ajudam, né, a viver o nosso dia a dia. Quando você chega na sua casa e alguém esqueceu uma panela lá com o fogo ligado, qual o sentido que já te avisa, né? O olfato fala, puxa, tem algo queimando. Quando você põe a mão numa panela quente na hora, qual é a reação? O tato já nos alerta, fala, opa, está quente aí. Irmãos, então os nossos sentidos, eles vão sensoriando a nossa vida. Só que, irmãos, no campo espiritual, existe uma diferença aí, irmãos. Porque, irmãos, as coisas que a gente vê muitas vezes na nossa vida, elas não estão de acordo com a nossa fé. Por exemplo, qual mãe que gosta de ver um filho sofrendo? Ou qual pai e mãe que gosta de ouvir que o filho não está passando um momento bom? Qual pessoa, irmãos, que pega um resultado de exame e vê ali que as coisas não estão bem, que vão se alegrar com isso? Irmãos, não tem como. A gente vai rezar por alguém, impõe a mão numa pessoa ali que está passando por um momento difícil, irmãos, automaticamente, irmãos, visivelmente, se eu for ver as coisas por esse sentido aqui, irmãos, eu perco a esperança. Um dia eu fui rezar na casa de um senhor com câncer no cérebro, um tumor no cérebro, e foi alguns irmãos com a gente, e esse senhor já estava no estado já um pouco avançado do tumor, ele perdeu uma parte dos seus movimentos, estava um pouco debilitado já. Só que nós fomos lá para fazer o que, irmãos? A gente foi lá fazer o que? Rezar. A situação era boa, visivelmente a situação era boa? Não era boa. Só que um dos irmãozinhos que foi com a gente, ele havia perdido o pai dele pela mesma situação, um tumor no cérebro. E ele disse assim, irmãos, claro que ele disse isso sem pensar. Ele disse assim para aquele senhor, olha, eu sei o que a sua família está vivendo, porque há poucos tempos eu perdi o meu pai com a mesma doença que o senhor tem. Então, irmãos, que esperança que ele gerou no coração daquele homem? Nenhuma. Então perceba, irmãos, se a gente for lidar com a situação de acordo com os nossos sentidos naturais, talvez você olhe a sua situação e fala, puxa, a minha vida já não tem mais jeito. Por quê, irmãos? Eu estou olhando isso na minha visão. Talvez você vai procurar uma ajuda para o seu casamento, alguém vai falar assim para você, olha, eu no seu lugar, eu já não estava mais vivendo o que você está vivendo hoje. Esse é o nosso sentido humano das coisas. Mas, irmãos, se a gente for levar a nossa fé no mesmo sentido que a gente vive nesse campo aqui, onde a gente necessita dos nossos sentidos, sim, mas na fé, irmãos, não é no sentido, é na convicção. Porque, irmãos, quando Moisés chegou na frente do mar, o mar estava aberto para ele passar? Estava ou não, irmãos? Não. Quando Davi chegou diante de Golias, irmãos, Golias era do mesmo tamanho de Davi? Não. Irmãos, quando chegaram lá, quando Jesus falou assim, ó, dê pão aí, alimente essa multidão. O que levaram para Jesus, irmãos? 5 pães e 2 peixes. Irmãos, 5 pães e 2 peixes, dá para alimentar uma multidão? Essa é a razão, irmãos. Então, se a gente for olhar a nossa vida pela razão, irmãos, a gente deixa de vir para a igreja. Porque aqui, irmãos, não é lugar de viver a razão, é de viver a convicção de um Deus que está vivo, é real e presente no meio de nós. É diferente. Ô, irmão, se a gente ir nas clínicas agora, a gente vai ver um monte de situação lá, vai falar, olha, amanhã, bastante pessoas que estão aqui, já não vão estar mais no meio de nós. Isso é realidade, irmãos. Mas nós não podemos entender, irmãos, que os nossos sentidos, é eles que monitoram a nossa fé. Não. Irmãos, vamos meditar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Estamos num tempo favorável, quaresma. E às vezes a gente pensa que quaresma é tempo de sofrimento. Não, irmãos, é tempo de se fortalecer em Deus. E Deus quer nos fortalecer essa noite, porque Ele é real e presente no meio de nós. Amém, irmãos? Pega aí comigo, diz assim, ó. Caríssimos,
Não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vós possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. Que ninguém de vós sofra como homicida ou ladrão, ou difamador, ou cobiçador, ou alheio. Se, porém, padecer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por ter esse nome. Palavra do Senhor. Eu queria convidar você a aplaudir essa palavra, irmãos. Bendita seja, Senhor, a tua palavra, Deus, grande é a sua palavra. Irmãos, quem está escrevendo essa carta, quem escreve essa carta, nada mais, nada menos que Pedro, o primeiro papa da igreja. Irmãos, é impressionante isso, porque como pastor da igreja, qual que era o chamado primeiro de Pedro, irmãos? Encorajar a igreja, encorajar os cristãos. E aqui, irmãos, Pedro começa, no capítulo 4, do versículo 12, ele diz assim, caríssimo, não vos perturbeis no fogo da o quê? Da provação. Irmãos, então perceba, quando Pedro vai dizer assim, não vos perturbeis no fogo da provação, irmãos, primeiro, ele está afirmando assim, que vai haver o que, irmãos, na nossa vida? Vai haver provações, vai haver momentos difíceis, vai haver tempos difíceis na nossa vida. Irmãos, ontem, eu vi o noticiário hoje, ontem a previsão de chuva era 0,2 milímetros, aqui na nossa região, choveu 1,8, irmãos, quase 10 vezes mais o que estava o quê? Previsto. Irmãos, a qualquer instante, a qualquer hora nós podemos ser surpreendidos na nossa vida. A qualquer momento, irmãos, a gente pode ser surpreendido por momentos bons ou por momentos também o quê? Ruins. E Pedro está afirmando uma coisa aqui, irmãos, caríssimos, não vos perturbeis. Irmãos, olha isso, ele já está preparando alguém para viver uma realidade, irmãos. Pedro está preparando a sua igreja para viver o que, irmãos? Realidades, e realidades acontecem, irmãos. A provação chega, irmãos, momentos difíceis chegam, momentos, irmãos, inesperados chegam na nossa vida, mas Pedro está dizendo o que, irmãos? Não vos perturbeis com isso, pelo contrário, olha, irmãos, como se vos acontecesse alguma coisa, o que? Extraordinária, irmãos. Então, o que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Não é nada extraordinário passar pelo fogo da provação. É uma coisa o que, irmãos? Real. É uma realidade. Irmãos, há 4 semanas atrás, eu preguei no meu grupo de oração, e eu disse o seguinte, irmãos, que notícias elas transitam na nossa vida. Notícias boas e notícias o quê? Ruins. Que tem hora, irmãos, que a gente se alegra com as notícias, mas tem hora também que a gente já não se alegra com notícias. Irmãos, notícias são o quê? São notícias. E eu disse para os irmãos, talvez a sua notícia hoje seja boa, mas talvez amanhã a notícia não seja tão boa assim para você. Eu preguei isso numa terça-feira, na sexta-feira teve corte de funcionários lá na empresa que eu trabalhava. Qual notícia que chegou para mim na sexta-feira, irmãos? Você está sendo demitido. Irmãos, notícias, realidades existem na nossa vida. E perceba, Pedro está dizendo isso aqui, olha, no dia que vocês passarem no fogo da aprovação, não pense que isso é algo extraordinário, não pense que isso é algo surreal. Irmãos, e às vezes a gente, quando passa por esse momento, qual é o primeiro sentimento que chega no nosso coração? Puxa, Deus, sou tão fiel ao Senhor, Jesus. Senhor, estou todo domingo na missa. Senhor, estou lá rezando no grupo de oração. Senhor, agora eu virei uma pessoa piedosa, sou uma pessoa que contribui. Irmãos, isso são situações, são realidades que nos aproximam de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar pelo fogo da provação. Irmãos, isso não quer dizer, então, quem que está falando isso aqui, irmãos? Pedro. E quando Jesus chamou Pedro, irmãos, para ser o papa da igreja, ele falou assim, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Irmãos, lá no Evangelho de São João, capítulo 21, Jesus fala assim para Pedro, quando você era jovem,
você ia para onde você queria, mas na sua velhice vai chegar a hora que vão te levar onde você não quer ir. E o que Jesus estava falando assim para Pedro? Pedro, vai chegar a sua hora também de crucificação. E como que Pedro morreu, irmãos? Crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, isso chama-se realidade. Irmãos, e qual que é a maior dificuldade nossa hoje, irmãos? É encarar as realidades, porque a gente esperava muitas vezes, irmãos, que Deus não permitisse isso, que talvez ele falasse assim, ó, puxa Deus, logo comigo, puxa Deus, logo agora. Irmão, a gente acabou de comprar uma casa, de repente aconteceu, ô Senhor, acabei de comprar uma casa, logo agora, irmão, comprei o carro, de repente vem outras, puxa Jesus, só porque eu comprei um carrinho aí eu já acho assim, está vendo? É inveja dos outros. Irmãos, não, é realidade, irmãos. Todo mundo vive a sua. E Pedro estava falando que aqui, olha, quando esse tempo chegar, não acha que isso é algo extraordinário, não. Aí ele vai completar dizendo o seguinte, irmãos, versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes do que, irmãos? Dos sofrimentos de quem? Olha isso, irmãos, Pedro está falando assim, ó, na hora que a aprovação chegar para você, se alegra. Irmãos, não é algo contrário, não contraria os nossos sentidos, irmãos, não contraria, irmãos, a visão não é boa, a situação não é boa, mas eu já estou vendo, Senhor, eu já vejo a vitória em nome de Jesus, irmãos, isso contraria. Irmãos, é isso que Pedro estava falando aqui para a igreja, é isso que Pedro estava querendo dizer na sua carta, olha, pelo contrário, quando chegar essa época, quando chegar esse tempo, se alegra, irmãos, e infelizmente, irmãos, porque a gente cria tanta expectativa, quando chega esse tempo, o que acontece com a gente se alegra ou se entristece? Se entristece, porque irmãos, eu não queria passar por isso, irmãos, me perdoem falar isso aqui para vocês, eu não vim aqui para falar da fé de ninguém. Mas por que esses monte de templo vai enchendo aí? Porque eles não anunciam assim, olha, vem para cá porque aqui Deus vai dar força para você superar a sua dificuldade. Não, vem para cá porque aqui tem o milagre está aqui. Pare de sofrer, vem para cá que aqui você vai parar de sofrer. Olha, irmãos, o que Pedro está falando? Pedro está falando, irmão, que não vai ter sofrimento. Irmãos, perceba, o que as pessoas querem ouvir, irmãos? As pessoas querem ouvir o seguinte, irmãos, que isso nunca vai existir na nossa vida. Irmãos, ele vai dizer assim, ó, para que vós possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Irmãos, olha, no dia que for manifestada a glória de Deus na nossa vida, irmãos, e perceba que dia é esse. Irmãos, quando chegar a nossa hora, nosso momento de intimidade com Deus, irmão, a nossa particularidade com Deus, o que vai ser manifestado na nossa vida? Homens e mulheres que combateram a fé, que sustentaram a fé, não pessoas, irmãos, que só esperavam que Deus fizesse algo. E infelizmente, irmãos, essa cultura que vai sendo semeada nos nossos dias, a gente quer que Deus faça algo. Oh Deus, eu comprei um carro, agora está aí, o Senhor paga. Aí eu faço uma fezinha na Mega Sena, né, irmãos? Porque ninguém é de ferro. Aí eu ponho nos pés de Nossa Senhora. Eu falo, tá aqui, mãe. E se eu ganhar, ainda vou dar uma parte para a igreja. Olha que benção isso aí, irmãos. Se eu arrumar um emprego, eu vou doar 3 cestas básicas esse mês. Olha, irmãos. Irmãos, isso a gente não pode buscar de Deus, irmãos. Porque Deus não é isso. Deus é real. Deus é um Deus presente na nossa vida. Deus é um Deus, irmãos, que vê a aflição do seu povo, como ele disse lá para Moisés, eu vi, Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. Moisés, eu sou um Deus presente. Mas, irmãos, perceba, 430 anos, o povo lá no Egito, e Deus viu que o povo estava sendo oprimido, mas chegou a hora da libertação. Ei, meu irmão, minha irmã, se tem opressão na sua vida, a hora da libertação vai chegar também em nome de Jesus. Mas o que eu não posso, irmãos, achar, puxa, aí eu já vejo o contrário, né? Nossa, acho que eu joguei pedra na cruz. Oh meu Deus, o que eu fiz de errado? Oh meu Deus, por que, irmãos? Porque a gente cresceu assim. Se está dando tudo certo, é porque eu também estou sendo bonzinho, não é? Minha mãe me falava isso. Quem faz coisa errada, Deus faz o quê? Olha só, irmãos, a gente aprendeu isso.
Então, se eu fizer tudo certo, Deus só vai fazer o que comigo? Deus só vai colaborar comigo. Sabe aquela bicicleta que você quer? Minha mãe falava isso para mim. Se você for um bom menino, Deus vai te dar. Então, eu não ganhava bicicleta por quê, irmãos? Porque eu pisei na bola com Deus. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Realidades acontecem na nossa vida. E aí, Pedro vai completar dizendo o seguinte, irmãos: se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa onde? Em vós. Olha isso, irmãos, quando somos ultrajados, nossa, você está passando tudo isso, ainda vai para a igreja? O que você vai fazer na igreja? Para que você está rezando essas bolinhas aí? O que essas bolinhas estão adiantando na sua vida? Vai lá, vai pedindo para essa... Irmãos, é isso. Quando as pessoas acham, irmãos, que a gente está passando por isso, porque a gente ainda não encontrou Jesus de verdade, porque a gente ainda não entendeu o que é Deus, irmãos, e a gente vai sendo ultrajado, irmãos, e as pessoas falam, vai, continua, olha o Deus que você está servindo, é esse aí? Meu Deus não é esse aí, meu Deus é o Deus de vitória, irmãos. Deus é um Deus real, Ele é real na nossa vida, é diferente. Irmãos, eu conheci uma senhora na Canção Nova, já muito de idade, e ela partilhava algumas coisas comigo. Ela morava numa cidadezinha do interior de São Paulo, e ela estava passando na frente da delegacia uma vez, irmãos, e tinha um preso lá possesso dentro da cela. Diz que ele já tinha quebrado todos os presos da cela, já tinha batido. Diz que o delegado, não tinha policial que tinha coragem de entrar lá dentro, porque o cara estava endemoniado, arrebentando tudo. Aí correram, tinha uma igreja na frente, chamaram 2 pastores lá, e disse o pastor atrás das grades, né, rezando, e o diabo lá dentro fazendo a farra dele. Aí essa senhorinha chegou, ela contando, e disse que ela ficou observando aquilo e perguntou para o delegado, moço, o que está acontecendo com esse rapaz? Eu falei, não, é o diabo. O diabo está nele, ele está quebrando tudo aí. Ele falou, nossa, moço, que dó dele, né? Abre essa cela aí que eu quero ir lá dar um abraço nele. Diz que os 2 homens falaram, a senhora é doida? Acaba bateu na cela inteira, aí o policial está com medo, a senhora vai... Não, moço, eu só quero dar um abraço nele. O delegado falou, não, senhora, jamais eu vou deixar. Moço, por favor, eu já sou uma mulher que eu sei o que eu quero da vida. Mas que o delegado falou, olha, se ele matar a senhora, está todo mundo de prova aqui, que a senhora que quis entrar. Ela falou, pode deixar, moço. Irmãos, quando o delegado abriu a cela, ela falou assim, moço, eu só vim aqui te dar um abraço e dizer que Jesus te ama. O cara caiu de joelho nos pés dela, irmãos. Ela abraçou ele e levantou ele, amando ele. Irmãos, Deus é um Deus de realidade. E às vezes a gente vê, irmãos, um problemão em tudo. Às vezes a gente quer ver um Deus de poder. Irmãos, e o que Pedro estava falando? Um Deus de amor. Um Deus, irmãos, que não é indiferente, que sabe o que nós estamos passando e perecendo. E por isso que ele disse assim, por isso, quando você sofrer por isso, alegrai-vos, porque é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo que está em vós. E ele vai concluir dizendo o seguinte, irmãos, versículo 15, que ninguém de vós sofra como o quê? Como homicida, ladrão, difamador, cobiçador do alheio. Não, vai dizer o que, irmão? Se porém padecer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por ter esse, que nome é esse, irmãos? O nome de cristão. Irmãos, o que Deus está chamando a gente para viver nesse tempo, irmãos? Uma fé de cristão. E quem é cristão, irmãos, não espera só vitória, espera Cristo, é diferente, porque Cristo é a nossa vitória. Eu dizia isso alguns dias atrás, vai chegar uma hora na sua vida, que as pessoas não vão gostar muito da sua presença no meio delas. Porque quando a gente é cristão, irmãos, a gente começa a ver as coisas de um outro jeito. A gente vai no batizado de uma criança, a criança recebe o sacramento,
E na hora ali do almoço ou do churrasco, a gente fala assim, olha, foi bonito o sacramento, foi lindo. Mas vamos rezar também por essa criança, para que Deus abençoe ela, para que ela cresça na presença de Deus. Quando você vai no aniversário, está todo mundo cantando e festejando, e você fala, olha, que benção hoje, mas vamos levantar a mão aqui, vamos rezar uma Ave Maria para o aniversariante, para que Deus guarde ele, para que nossa... Irmãos, isso vai incomodando os outros. Porque as pessoas só querem estar bem, irmãos. As pessoas não querem estar em Deus. É diferente. E Pedro está falando, Deus não está chamando a gente só para estar bem. É para a gente estar nele, irmãos. E quem está nele, vive bem o resto da vida. Temos problemas, irmãos? Um bocado, é ou não é, irmãos? Mas acima dos problemas, quem nós temos? Deus. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida. Mas a nossa visão, irmãos, muitas vezes é isso aqui, ó. Eu só consigo enxergar o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Não. A minha fé me enxerga aonde eu estou. Eu não estou nos problemas, irmãos. Eu estou passando pelos problemas. É diferente. Aonde eu estou em Deus. E é Deus que me leva a passar pelos problemas e as dificuldades, irmãos. É diferente. Eu queria encerrar com vocês, para a gente rezar, irmãos. Pega comigo aí, volta algumas páginas da sua Bíblia, lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, irmãos, eu queria rezar com vocês essa palavra. Quando eu era pequeno, eu tive muitos problemas de saúde, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Eu tive muitos problemas de saúde, irmãos. Então a minha mãe acabou sendo uma super protetora nossa dos filhos, né? Sou eu e mais 2 irmãs lá em casa. Minha mãe perdeu uma gravidez, então era um menino. Então minha mãe criou muitos medos, irmãos, muitos medos em relação a nós. Irmãos, então ela tinha medo de eu ficar doente, medo de eu sair. Minha mãe tinha uma super... Irmãos, minha mãe não deixava eu sair na garoa. Minha mãe falava, você acabou de comer, tem que esperar 1 hora para depois você tomar banho. Então minha mãe era super protetora. Super, irmão, super protetora. E aí, irmãos, quando eu conheci a Deus com 19 anos de idade, a minha mãe achou que eu estava com depressão. Porque a minha vida passou por um processo de transformação, graças a Deus. Muitos costumes meus, muitas realidades minhas, já não foi mais alegrando o meu coração. Meu pai era de uma outra denominação também, meu pai frequentava outra igreja. E um dia, irmãos, eu estava já caminhando, já uns 2, 3 meses na igreja, eu falei assim para os meus pais, olha, já faz 3 meses aí que eu estou indo num grupo de oração aí da igreja católica aí, meu, tá bom para valer lá. E meu pai falou assim para mim, grande coisa. Você ainda não desceu as águas, você não conheceu Jesus de verdade. Eu falei, amém, pai, glória a Deus. Minha mãe nas crenças, irmãos, minha mãe acreditava em tudo. Se você desse um cabo de vassoura para minha mãe e falasse, esse cabo de vassoura aqui foi abençoado em tal lugar, 3 pessoas foram curadas com ele, minha mãe guardava ele até ela ser curada de alguma coisa. Infelizmente, irmãos, a gente acaba vivendo isso, né? Quando a gente está no desespero, tudo funciona, já viu isso? E eu me lembro que eu estava pronto para ir para a missa, estava me arrumando para ir para a missa. E meu pai falou assim para mim, bateu na janela do banheiro, Júnior, você está indo aonde? Eu falei, pai, estou indo para a missa. E meu pai falou assim para mim, eu vou para a missa com você hoje. Eu fiquei com medo, porque eu achei que meu pai ia falar um monte de mim lá para o padre, que estava fazendo lavagem cerebral na minha cabeça, tal. E meu pai participou da missa comigo, tal. E no final da missa, meu pai me deixou com mais medo ainda. Ele falou, Júnior, será que esse padre aí conversa comigo um pouquinho aí no final? Eu falei, puxa, vou falar com ele, pai, conversa. Conheci o padre Paulo. E aí o padre Paulo atendeu meu pai, os dois entraram na sacristia, e meu pai saiu da sacristia feliz, irmãos. Aí eu falei, bom, pelo menos a conversa foi boa, acho que o padre convenceu meu pai de alguma coisa. E eu não perguntei nada, irmãos. No caminho de casa, meu pai falou assim para mim, Júnior, você sabia que aqui tem vicentino na paróquia? Eu falei, pai, eu sei. Domingo que vem eu vou vir na reunião dos vicentinos.
Não entendi nada. Júnior, a sua avó, a minha mãe, ela era do apostolado da oração, e eu tenho a fita da minha mãe até hoje, Júnior. Na primeira sexta-feira do mês eu vou vir na missa aqui, a missa do apostolado da oração. Eu falei, opa, é verdade? É. Não perguntei nada, irmãos. Irmãos, faz 21 anos que meu pai voltou para a Igreja Católica Apostólica Romana. O que mudou de extraordinário na vida do meu pai? Ele é o mesmo Zé Augusto. Só que hoje ele conhece um Deus, irmãos, pela realidade, não de ouvir falar. E é isso, irmãos, que Pedro estava dizendo para nós. Deus é real, Ele está aqui. Porque ouvir falar de Deus, irmãos, muita gente escuta, e a gente espera um monte de coisa de Deus. Mas eu não espero Deus, Ele já está aqui no meu coração. Pega comigo aí, irmãos, para a gente rezar essa palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, ó: porém, temos este tesouro em vaso de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos de completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte, e é Jesus, e Jesus para quem também, e de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim, em nós opera a morte e em vós a vida. Palavra do Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé, meu irmão e minha irmã. Às vezes as pessoas olham para nós e falam assim: vale a pena ir para a igreja? Vale a pena insistir tanto assim? Outros perguntam, mas precisa rezar tanto assim? Irmãos, nós não rezamos para obter aquilo que Deus pode dar. Nós rezamos para experimentar o Deus que tudo pode nos dar. É diferente. Embora, irmãos, exteriormente cansados, abatidos, vai dizer isso, São Paulo aos Coríntios, o nosso interior se alegra. Por quê, irmãos? Porque a graça de Deus opera em nós. Fecha seus olhos um pouco. Eu não sei o que você tem experimentado na sua vida nesses tempos. Talvez a gente está na igreja, irmãos, e sente solidão, e sente distância de tantas coisas, e se sente indiferente. E às vezes eu vou até me culpando: será que sou eu que não tenho fé? Será que sou eu que sou uma pessoa tão fria? Será que sou eu que não consigo ter essa fé que as pessoas têm? Será que o problema está em mim? Não, irmãos. O problema está na nossa visão, que a gente está olhando Deus de acordo com a nossa realidade. Irmãos, Deus é real. Ele é real. Ele é um Deus que age dentro, não fora. E eu queria convidar você essa noite a pedir isso para o Senhor. Senhor, move-te na minha vida, Senhor, no meu coração. Senhor, eu que estou vivendo esse tempo, talvez você está vivendo um tempo de dificuldades na sua vida, de incompreensões, de relações que estão sendo a todo tempo testadas na sua vida. Mas, irmãos, não é a partir disso que Deus quer se manifestar na sua vida. Deus quer se manifestar na sua vida a partir do amor dEle por você, da presença dEle na sua vida. É a partir disso. Deus não quer se relacionar com você a partir dos seus problemas, não, das suas realidades, não é nada disso.
Irmãos, Deus quer alegrar o nosso coração, porque Ele é Deus, porque Ele é presente, porque Ele é conosco. E eu queria convidar você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, a dizer para o Senhor: Senhor, se manifesta na minha vida, no meu coração, Senhor. Dai a graça de ter uma fé viva, Senhor. Uma fé, Senhor Deus, real. Uma fé de convicção, Senhor. Uma fé que a todo tempo, a toda hora, Senhor, eu tenho certeza e convicção, Deus está presente na minha vida. Irmãos, e quem é que gera essa fé em nós? Quem é que traz essa convicção de fé no nosso coração? É o Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Irmãos, é esse Espírito Santo que traz essa fé convicta. E Pai, talvez a visão que você tem dos seus filhos, a visão que você tem da sua casa, a visão que você tem da sua família, Pai, talvez a sua visão, talvez você fala: a minha família se perdeu em determinado ponto, a minha família, eu errei com a minha família, eu falei com... Mas Pai, Deus está falando para você: eu tenho obra nova, eu tenho graça para operar na sua vida, e através dessa graça, irmão, tudo se renova na nossa vida. E mãe, talvez você olha para a sua vida e talvez você traz frustrações, decepções. Talvez, irmãos, nós criamos um monte de expectativa, e porque as nossas expectativas não saíram do jeito que nós planejamos, nosso coração se frustrou de alguma forma, e a gente se fechou por isso. Davi tinha convicções, irmãos. Golias é grande, mas Deus é maior. Amém, Jesus. Moisés tinha convicção, irmãos: o mar está fechado, mas Deus vai abrir o mar. Irmão, Jesus é o Deus da convicção. Ele mostrou para os discípulos: o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes, então dai de comer a esse povo. E sobrou, irmãos. Por quê? Porque estavam em Deus, não estavam na visão deles. Senhor, traz essa convicção, Senhor, ao nosso coração essa noite. Traz, Senhor Deus, essa clareza de convicção ao nosso coração. Meu irmão, minha irmã, experimenta o Senhor essa noite, não daquilo que Deus pode te dar ou fazer na sua vida, mas se aproxima dele e fala: Senhor, eu quero experimentar a tua presença na minha vida. Traz, Senhor Deus, paz ao meu coração, traz alegria na minha alma, Senhor. Senhor, eu quero experimentar o Senhor na minha alma, na minha vida nessa noite. Irmãos, talvez nós temos tanta coisa, mas perdemos a paz, perdemos o sono, perdemos a tranquilidade, se tornamos pessoas ansiosas, pessoas inquietas. Senhor, nós queremos a tua presença nessa noite, Senhor. Manifeste a tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Manifeste a tua graça aqui, Senhor, neste lugar, Senhor, porque eu sei que o Senhor está presente na minha vida, no meu coração, Senhor. Manifesta, Senhor Deus. Vem, ó Santo Espírito. Sopra, Espírito Aleluia. Santo sobre nós. Aleluia, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Experimenta esse sopro, irmãos. Sopra, Espírito Sopra, Senhor. Santo sobre nós. Sopra, Espírito Santo sobre nós. Pega os seus braços. Refrigera minha alma. Refrigera minha alma. E faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Cante, sopra, Espírito Santo, sopra. Sopra, Espírito Santo. Peça com fé. Sopra aqui neste lugar, como em Pentecostes. Sopra em nossas vidas. Sopra em nossas lares. Sopra em nosso matrimônio. Sopra no nosso trabalho. Sopra em nossas dificuldades. Continue pedindo: sopra, Jesus, sopra. Sopra em nossas cadeias. Sopra em nossas prisões. Sopra em nossa tristeza, nosso desânimo.
Sopra e leva embora, Senhor. Sopra, Espírito Vai trazendo alegria, vai trazendo a fé. sobre nós. Estenda os seus braços e peça com fé. Refrigera. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Eu quero ser fiel a ti, Senhor Deus, em toda circunstância. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. E com os braços erguidos, o Senhor me mostra algemas se abrindo. Fica com seus braços erguidos e deixa as algemas caírem. Deixa tudo que te prende no chão, tudo que te faz olhar para baixo, tudo que tira a tua esperança. Tudo vai passar, tudo vai passar. E o Espírito Santo está aqui no meio de nós. Deixa Ele levar embora a tua tristeza, a tua falta de fé. Deixa o Espírito Santo levar. Ele sopra, 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 Espírito Santo. Sopra com toda a tua força, com todo o teu poder. Nesses homens e mulheres que precisam de ti, que precisam se erguer, que precisam estar de pé para lutar, para serem fiéis. Sopra, 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 Espírito Santo, cante, meus irmãos, cante. sobre nós. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Vá pensando na sua família, vá pensando nos seus. Sopra, E vai pedindo, sopra, Espírito Espírito Santo. Sopra. sobre nós. Sopra, Espírito Santo, Sobre nós. sobre nós. Refrigera minha alma. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Batiza-nos no teu Espírito, Senhor. Refrigera Batiza-nos no teu Espírito, Senhor. faz-me fiel a ti.